Oi meninas, hoje eu quero bater um papo bem sincero com vocês. Pra começar, eu já quero dizer que o vídeo de hoje vai ser bem diferente. Eu estou com algumas coisas aqui e eu decidi fazer a minha unha enquanto eu converso com você. Por quê? Sendo bem honesta, já faz um tempo que eu crio vídeos pro YouTube, faz uns 2 anos mais ou menos. E eu comecei a criar vídeos no YouTube por uma palavra de Deus, por um direcionamento do Senhor. Ele de fato me conduziu a começar a compartilhar sobre o Evangelho aqui nas redes sociais, e também isso vai de encontro com os talentos que ele colocou dentro de mim. Além dele ter me enviado para isso, é algo que eu gosto realmente. Mas a minha vida, gente, é bastante corrida. E por isso eu tenho um pouco de dificuldade de conciliar tudo que acontece na minha vida com a gravação de vídeos, com a formação de conteúdos. Se vocês olharem aqui no meu canal do YouTube, eu tive várias estações. Então, às vezes eu vou com tudo numa estação, aí eu fico um bom tempo sem postar, e depois eu vou com tudo em outra estação, eu fico um bom tempo sem postar. Isso aconteceu, essa inconstância na produção de conteúdo, pela dificuldade mesmo de gerenciar todas as coisas que o Senhor tem depositado nas minhas mãos. E essa semana eu estava conversando com o Senhor nas minhas orações e eu falei: Pai, me ajuda a achar um equilíbrio entre as coisas. E um pouco depois disso, eu tive a ideia de simplesmente gravar os vídeos aqui pro canal enquanto eu vivo a minha vida. Porque antes eu parava, fazia roteiros bem estruturados, organizava todo o ambiente, via iluminação, e, gente, isso demanda muito. Então, nesse vídeo, eu simplesmente quero conversar com você de coração para coração enquanto eu faço a minha unha. Vai dar certo? Não sei. Não faço ideia se isso vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir e eu não sei se vocês vão gostar, mas eu vou tentar. E eu já começo dizendo que eu não sou boa em fazer minhas unhas e eu não gosto de fazer as minhas unhas. Mas não tive tempo de ir numa manicure, eu preciso fazer minha unha hoje e é isso. Inclusive, se você tiver dicas de como eu posso melhorar isso na minha vida, pode deixar nos comentários também. Eu vou passar hoje um esmalte da Ana Hickman, chamado Além da Rebeldia. Não sei se vocês conseguem ver, mas é esse daqui. E por cima eu vou passar um esmalte chamado Rebu, da Risqué. Por último, eu vou finalizar com esse verniz gloss fixador da Impala. Ele é da Juliana Paz. E é isso, gente. Então, enquanto eu vou fazer a minha unha, eu vou abrir meu coração pra vocês. Que eu descobri, algum tempo atrás, uma coisa que estava me levando totalmente pro fracasso. E essa coisa é a minha mentalidade. Eu tinha uma visão clara de pra onde eu estava indo, eu tinha uma visão clara do propósito de onde eu queria chegar, sabe? Só que eu comecei a perceber que a minha mentalidade, ela não estava de acordo com aquilo que eu estava construindo na minha vida. Eu comecei a perceber, por exemplo, que enquanto eu estava querendo avançar e progredir, eu ainda tinha uma mentalidade de pequenez, ainda tinha até um espírito de órfão que estava operando na minha vida, sabe? E foi quando eu comecei a aprender com o Senhor a profundidade daquela passagem em Romanos que diz que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor começou a me mostrar de uma maneira muito profunda que eu jamais conseguiria viver tudo que Ele tem para mim sem antes me permitir o processo de renovação de mente, que muitas coisas precisariam ser mudadas dentro de mim para que então tudo isso refletisse no meu exterior. E foram muitos pontos, e ainda existem muitos pontos que o Senhor trata em mim em relação à mudança de mente. Na verdade, eu acredito que todos nós estamos em processo de renovação de mente até que Jesus venha. Mas eu vou dar um exemplo bem claro para vocês que diz respeito a, inclusive, eu postar vídeos na internet. Alguns anos atrás, o Senhor começou a me mostrar que eu tinha uma mentalidade muito errada com relação à humildade. Eu, devido a alguns traumas, algumas questões que eu vivi na minha vida, eu era uma pessoa que eu me escondia demais. Eu entrava muda e saía calada dos lugares. E aí, isso foi quando eu tinha uns 12 anos, né? O tempo passou e eu deixei de ser assim por conta de uma experiência que eu tive com o Senhor, que Ele me chamou pra fora. Mas ainda assim, quando eu, na minha adolescência, a partir dos meus 16 anos, eu comecei a ficar bem envolvida na igreja. Então, eu comecei a dar algumas aulas, comecei a liderar algumas equipes. E aí, ainda mesmo que eu não fosse mais a pessoa que se escondia, que entrava muda e saía calada dos lugares, eu ainda me escondia bastante. E eu lembro que sempre que eu tinha uma oportunidade, alguém falava assim, olha, compartilha uma palavra, faz alguma coisa, eu sempre dava prioridade para outras pessoas. Não, fulano pode fazer, ciclano pode fazer.
E foi ali que o Espírito Santo me falou assim, olha, é legal que você reconheça que eu também uso outras pessoas, mas você está fugindo. Você está escondendo aquilo que eu coloquei dentro de você. E ali eu percebi que essa mentalidade errada de humildade, porque eu comecei a acreditar que ser humilde era se esconder. Então, por conta da minha mentalidade errada, eu estava sendo privada de viver tantas coisas que o Senhor tinha para mim naquele momento. Então, mediante a esses processos e tantos outros do Senhor, hoje eu sei a importância de uma mente renovada na vida de um cristão, na vida de uma cristã. E o nosso fracasso, ele começa na nossa mente. É na nossa mente em que nós somos tentados, é na nossa mente que muitas vezes o inimigo lança seta contra nós. É na nossa mente em que nós desenvolvemos a nossa fé, não só na nossa mente, mas também no nosso espírito. Mas a nossa mentalidade, ela é muito importante para aquilo que nós vivemos na nossa vida. E isso determina aonde a gente vai chegar, sabe? E algo que eu comecei a aprender nesses processos é que nós, seres humanos, nós criamos padrões de pensamento. O nosso cérebro aprende a pensar de uma determinada forma. E ele segue esse padrão para inúmeras situações. Eu vou te dar um exemplo para ficar claro. Existem pessoas que têm um padrão de pensamento de rejeição. Então, às vezes, são pessoas que experimentaram da rejeição em algum momento da sua vida. E por conta daquele trauma, ela acabou criando um padrão de pensamento de rejeição. É muito provável que essa pessoa, ela vai se sentir rejeitada em inúmeras situações. E muitas vezes, em situações que ela nem mesmo está sendo rejeitada. Por ela ter aquele padrão de pensamento de rejeição, às vezes ela chega numa roda de amigos e as pessoas não estão rejeitando ela, mas ela se sente rejeitada, ela começa a associar os comportamentos que ela está vivendo naquele dia com os comportamentos que ela vivenciou lá atrás, quando aquele trauma foi gerado na vida dela. Aquele é um padrão de pensamento que acaba condicionando essa pessoa a se sentir rejeitada em muitos lugares. E assim como existe o padrão de pensamento de rejeição, existe, por exemplo, o padrão de pensamento de que eu sou um filho de Deus. Quando o meu cérebro ele adquire esse padrão de pensamento de uma identidade bem firmada em Cristo, então as coisas mudam, porque em todos os ambientes em que eu tô, eu sei e eu me sinto como sendo filho de Deus. E a minha mentalidade determina as minhas atitudes nesses lugares. Então, uma pessoa que chega numa rodinha desconhecida, mas ela tem um padrão de pensamento que é saudável, que está firmado na identidade dela em Cristo, provavelmente ela não vai se sentir rejeitada. Ela vai entender que aquelas pessoas podem até já ter intimidade entre elas, mas que ela também tem um lugar para estar ali, para ocupar aquele espaço. E aqui é claro que eu estou dando um exemplo, existem situações e situações. Mas a verdade é que existem muitos padrões de pensamentos que podem nos levar ao fracasso. Existem muitas pessoas com inúmeras promessas de Deus e que elas não conseguem viver essas promessas do Senhor, gente. Eu tô passando creme porque eu não tenho paciência de deixar a minha mão na água quente. Como eu disse, eu não faço unha direito, mas não repara nisso não, tá? Voltando, me perdi. Onde eu tava, Senhor? Acho que eu me lembrei, eu acho. Eu estava falando dos padrões de pensamentos que podem nos levar ao fracasso. Lembrei agora, melhor ainda. Existem muitas pessoas que não vão viver as promessas de Deus porque existem coisas na sua alma que precisam ser tratadas. A nossa alma pode nos impedir de viver as promessas de Deus. E é por isso que a gente precisa alinhar a nossa alma com a verdade do Evangelho e alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos que vêm do Pai. Eu quero compartilhar nesse vídeo alguns tipos de mentalidade que podem estar te levando ao fracasso. Esses tipos de mentalidade levam pessoas ao fracasso. E se você tiver uma mentalidade dessa forma, provavelmente a sua vida ela tá um pouco travada. E se você souber disso, vai ser muito mais fácil de você levar isso diante do Senhor, receber a cura, o tratamento de Deus para você ser livre e ir em direção a tudo que Deus tem para você. O primeiro tipo de mentalidade que pode estar te levando ao fracasso é uma mentalidade confusa. Você já se pegou numa situação onde na maioria do tempo você estava confuso? Eu já, e isso não é nada legal. Uma pessoa que tem a mente confusa, ela é aquele tipo de pessoa que quando ela toma uma decisão, logo em seguida vem inúmeros pensamentos, ela começa a imaginar inúmeras possibilidades e aí ela fica confusa.
geralmente é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisão, insegura a respeito de tudo. Essa não é a vontade de Deus para sua vida. Ele não deseja que você seja uma pessoa insegura e confusa a respeito de tudo. E inclusive em Tiago 8 vai falar que uma pessoa que tem a mente dividida, ela é instável em tudo que faz. Por quê? Uma pessoa que tem a mente dividida, que em tudo ela fica com dúvida, com tudo ela fica confusa, ela acaba sendo instável nas coisas que faz, porque ela nunca tem certeza. Se eu não tenho certeza de algo, eu não vou fazer com o meu máximo do meu potencial. Então eu acabo sendo instável, eu acabo sendo inconstante. E você com certeza pode concordar comigo que essas coisas, elas acabam nos levando para um caminho de fracasso. Quando eu falo um caminho de fracasso aqui, é um caminho que não condiz com o que Deus tem para mim. E na época que eu passei por essa situação, eu passei por isso porque eu tinha recebido algumas palavras de Deus, algumas promessas do Senhor, mas eu racionalizava demais e eu não conseguia entender como tudo aquilo iria acontecer. E me deixava muito confusa, porque por um lado eu tinha as palavras de Deus, mas por outro lado eu ficava tentando racionalizar na minha mente e isso só me levava a muita confusão. E um tempo depois eu percebi que o que nos leva a ter uma mente confusa muitas vezes é isso, é a gente pensar demais, é a gente querer racionalizar muito coisas que elas não são feitas para serem compreendidas com a nossa mente humana. Até porque em 1 Coríntios 2,14 vai falar que as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. Então não dá pra gente querer discernir as coisas do Espírito com a nossa lógica humana. E isso só nos leva a um lugar de confusão. E às vezes a sua confusão não é por conta de uma palavra de Deus a você, mas a sua confusão é por uma falta de propósito, por uma falta de saber o que Deus tem para você e isso acaba te confundindo. Mas aí é o mesmo processo. Não tenta descobrir o que Deus tem para você através de uma lógica humana, mas busca o Senhor para que você discirna espiritualmente o que o Espírito de Deus tem para sua vida. E depois de fazer isso, aprenda a obedecer os direcionamentos do Senhor, mesmo quando você não entende com a sua lógica humana. Obedeça pelo Espírito, sem querer compreender na sua razão. Isso com certeza vai te livrar de uma mente confusa e isso vai te aproximar daquilo que Deus tem para você. O segundo tipo de mentalidade que pode estar atrasando a sua vida e te levando para um caminho de fracasso é uma mentalidade de preocupação. Gente, estar preocupado é muito ruim. Quando a gente está preocupado, a gente tem aquela sensação de um nó na nossa garganta, não é verdade? Eu nunca vi uma pessoa viver em paz e preocupada ao mesmo tempo. Ou a gente está em paz, ou a gente está preocupado. E você vai concordar comigo que é impossível a gente viver uma vida sem motivo para nos preocupar. A gente vai ter motivo para nos preocupar muitas vezes na vida. Só que o problema é que existem pessoas que são viciadas na preocupação, a tal ponto de que se elas não têm algo para se preocupar na vida delas, elas começam a se preocupar com a vida de outras pessoas, com a família, com os amigos. São pessoas que estão sempre com essa atenção, com esse nó na garganta, com essa preocupação. Só que isso nos barra daquilo que Deus tem pra gente. Que a preocupação, ela é uma artimanha de Satanás para manter a nossa mente ocupada. Mateus 13 vai falar da parábola do semeador. Você lembra dessa parábola? Nessa parábola vai falar que um homem, ele planta várias sementes. Uma semente cai à beira do caminho, a outra cai entre os espinhos, outra cai entre as pedras e outra cai num bom solo. E aí eu quero especificar aqui aquela semente que cai entre os espinhos. Porque mais pra frente, Jesus relaciona aquela semente entre os espinhos como as sementes do Senhor que Ele planta nas nossas vidas, só que essas sementes, ela cai entre os espinhos. E aí, quando essas sementes começam a crescer, aqueles espinhos sufocam a planta e então a planta morre. A Bíblia diz que esses espinhos, eles são como as preocupações nas nossas vidas. Então, pensa só. Muitas vezes o Senhor libera palavras sobre você, só que o seu coração está cheio de preocupação. E aí, quando aquelas palavras começam a crescer para dar frutos, a preocupação mata a palavra do Senhor. Olha isso, a preocupação sufoca a palavra de Deus. Então, observando essa passagem, a gente pode compreender que é impossível que uma pessoa que tenha o sistema de uma mente preocupada venha ter sucesso em tudo aquilo que Deus tem para ela. Então, faz uma análise na sua vida. Será que você é uma pessoa... Nossa, minha mão tá
Tá lisa pra eu abrir o esmalte que eu passei o creme? Vamos lá. Voltando. Será que você é uma pessoa que tem uma mente muito preocupada? Para pra pensar, reflete um pouco sobre isso. Porque se a preocupação ocupa muito espaço na sua mente, muito espaço nos seus pensamentos, ela rouba espaço dos pensamentos que são do Senhor. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E é muito difícil a gente ser uma pessoa que avança, que vai em direção a tudo que Deus tem pra gente, se nós muitas vezes somos nos travados com preocupações. A Bíblia fala que nós devemos lançar as nossas preocupações ao Senhor. Então, se essa é uma questão para você, eu realmente te recomendo a você começar a orar sobre isso, sabe? E outra coisa, às vezes a gente passa tempo demais se preocupando com coisas que a gente não pode fazer nada para resolver. Gente, agora eu estou olhando menos ainda para vocês, porque eu estou aqui precisando olhar para minha unha. Eu não faço ideia se esse formato de vídeo vai fazer sentido, se vocês vão gostar de assistir isso. Desse jeito aqui, né? Mas enfim, estou olhando aqui para minha unha porque estou pintando ela, né? Bom, o terceiro tipo de mentalidade que pode estar te levando para uma vida fracassada é uma mentalidade passiva, uma mentalidade de passividade. O que é ter passividade? Ter uma mentalidade passiva é ter uma mentalidade indiferente, sabe? Sabe aquelas pessoas que aceitam tudo aquilo que a vida traz para a vida dela, sabe? Deixa a vida me levar. Isso é ter uma mentalidade passiva, mas eu estava refletindo nas escrituras e eu me lembrei da parábola dos talentos. Vocês lembram dessa parábola? A parábola dos talentos é uma parábola que Jesus contou, onde ele falou que existia um proprietário de uma terra e esse proprietário ia viajar. Então esse proprietário ele chama 3 servos. A um dos servos ele entrega 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E o talento era um tipo de dinheiro naquela terra. Então esse homem ele sai, ele vai viajar. Enquanto ele está na viagem, um dos servos que recebeu 5 talentos multiplicou e ganhou mais 5. O outro que recebeu 2 talentos multiplicou e ganhou mais 2. O terceiro que tinha recebido 1 talento, ele ficou com medo do senhor dele, e aí o que ele fez? Ele foi lá, escondeu aqueles talentos, porque ele ficou com medo de perder, e aí ele pensou assim, para eu não perder esses talentos, eu vou esconder esses talentos até que o meu senhor volte. Só que o senhor dele esperava que ele multiplicasse aqueles talentos, e quando ele volta, ele vê aqueles que multiplicaram, ele dá a recompensa deles, mas ele fala que aquele servo que tinha enterrado o único talento que ele tinha recebido era um servo mau e infiel. E nós podemos fazer uma relação muito clara disso com as nossas vidas. Todos nós nascemos com dons e talentos dados pelo Senhor. Eu costumo dizer que quando a gente nasce é como se a gente já viesse com uma mochila como a gente viesse com uma mochila nas costas. E Deus coloca na mochila de cada um de nós as ferramentas que são necessárias para que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, para algumas pessoas, Deus já dá uma habilidade de comunicação. Para outras, Ele dá uma habilidade em relação a artes. Para outra, Ele dá uma habilidade em relação ao serviço. A gente já nasce com habilidades que o próprio Senhor colocou em nós, porque Ele sabe que a gente vai precisar dessas habilidades para cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. E todos nós nascemos com uma habilidade dada por Deus. E essa passagem nos mostra que Ele espera que a gente faça algo com aquilo que Ele depositou nas nossas vidas. Ele espera que a gente seja ativo e não passivo. Aquele servo que escondeu o talento dele, ele foi totalmente passivo, gente. E muitas vezes nós somos passivos nas nossas vidas. Nós temos uma palavra de Deus, nós temos um direcionamento, nós temos propósitos de vida e a gente não vai atrás daquilo. A gente fica deixando, amanhã eu faço, amanhã eu vou atrás. Não, porque hoje eu não tenho os recursos necessários. Mas e se eu arriscar e não der certo? Mas e se eu arriscar e não der certo? Mas e se eu arriscar e não der certo? Porque foi isso que aquele servo pensou. E isso é ter uma mentalidade passiva. Só que a passividade nos leva à paralisação. Quanto mais passivo você for, mais paralisado você fica. E aí aquelas áreas que você tem habilidades, dons e talentos, elas vão atrofiando.
e é como se você fosse perdendo aquelas habilidades ao longo do tempo. Então aqui a gente vê nitidamente, é muito nítido, que uma mentalidade pode sim nos levar a um caminho de fracasso. E bom, esses foram os 3 tipos de mentalidade que eu quis compartilhar com vocês, que são mentalidades que podem nos levar a um lugar de fracasso. Eu oro a Deus e peço para que essas reflexões, elas de fato transformem a sua vida, sabe? Que esse vídeo ele seja um abrir dos olhos para coisas que às vezes a gente não para pensar, mas que são coisas que estão de fato atrasando a nossa vida. Estou encerrando o vídeo, mas como vocês podem ver, eu não terminei de pintar a minha unha. Estou terminando. E eu também quero deixar para vocês a recomendação de outro vídeo aqui do canal, onde eu também falo da importância da gente mudar a nossa mentalidade para a gente mudar a nossa vida. Vou deixar aqui na descrição e eu vou terminar aqui a minha unha e eu já mostro para vocês o resultado final. Muito obrigada por ter ficado aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube sempre te lembrar quando eu mandar um vídeo aqui. E por último, por favor, deixe um comentário, eu quero saber. Você gostou ou não desse tipo de vídeo? E também, o que o Senhor falou ao seu coração enquanto você assistiu? Enquanto você coloca nos comentários, eu vou terminar a minha unha e eu já venho te dar um tchau. Bom, gente, finalizei. A minha unha ficou assim. Eu gosto muito dessa cor, eu gosto muito do rebu e colocar ele em cima de outros tipos de vermelhos. É isso, Deus te abençoe, até mais.